Otávio Frias era um homem marcado profundamente por uma palavra na qual escondia todas as suas virtudes. Ressaltem-se a simplicidade e a austeridade com que ele soube consumir todos os seus dias. Era um homem totalmente despojado de uma austeridade pessoal que se podia verificar no seu gabinete, no seu modo de vestir, no seu modo de falar e nos seus hábitos. Nunca ele, que era dono de um império de comunicação, colocou um pedaço desse império a serviço de sua vaidade pessoal. Nunca alguém o viu colocar a Folha de São Paulo ou seus órgãos de comunicação e de mídia em nenhum momento a serviço pessoal das suas virtudes, que eram muitas e era necessário que fossem conhecidas, mas ele não utilizou para que elas fossem conhecidas ou divulgadas no Brasil inteiro. Ele tinha uma convicção que era muito dele, do que era o jornal. E essa convicção, por mais longa que pareça a distância, é a mesma de Thomas Jefferson. Quando Jefferson colocou a emenda dando liberdade de imunidade e liberdade de comunicação, ele o fez, porque o Congresso criou para ser livre que os parlamentos tinham que ter imunidade, porque eles tinham de falar contra os reis, tinham de falar contra os presidentes, tinham de falar do poder absoluto. E eles, então, precisavam não ser presos, precisavam não ser processados, precisavam não receber essa pressão, pois era impossível que começasse a florescer um regime que o Lincoln formulou naquela famosa frase do povo, pelo povo e para o povo. Pois bem, aí o Jefferson pensa que é preciso criar um instrumento no qual o povo também possa ter as mesmas imunidades que tinham os parlamentos. E então ele concebe a liberdade de imprensa. Para quê? Para que ela fosse a voz desse povo, para que ele também tivesse as imunidades que tinham os homens, que construíam e administravam a nação, que era o poder. Questionar o poder e questionar-se. Era o sistema dos checks and balances. Nesse ponto, pela sua própria concepção, a imprensa é uma visão crítica da sociedade. Tem de ser crítica por sua própria existência, porque nasceu para isso. Foi por isso que a liberdade de imprensa nasceu. E Frias tinha essa convicção. Se Jefferson concebeu a imprensa assim, Frias teve a oportunidade de fazer a imprensa assim. Às vezes achávamos que o seu jornal podia ser julgado como ácido, muito rigoroso, sem qualquer tolerância, com tolerância zero a respeito das coisas. Mas Frias tinha a concepção filosófica da função dessa imprensa, de que ela tem um dever crítico, de que ela é feita para questionar. Às vezes disse que os fatos bons não são elogiados, mas essa não é realmente a função da imprensa. Como ela foi criada como um instrumento político. Como instrumento de divulgação, sim, mas como instrumento político, não. Como instrumento político, ela tem de ter essa visão crítica e devemos todos compreender que essa é a função primordial da própria imprensa e que assim foi concebida. Os homens públicos sofrem com essa liberdade total e muitas vezes sem motivação. Mas é melhor ter uma imprensa livre que não ter imprensa nenhuma. Ela exerce essa função e foi essa função que o Frias concebeu. Foi por isso que ele fez um jornal de opinião, um jornal que acolhe a todos os pluralismos, um jornal que acolhe todas as divergências. Aquilo não era um elogio para o jornal, era uma concepção que participava do seu Frias, como era chamado entre todos os seus empregados. Eu vejo ali a Eliane Cantanhede também, quando falava do seu